apresentar o trabalho intitulado Fundamentos das Técnicas de Medição de Energia de Superfície. As técnicas de medição de energia de superfície elas podem ser separadas em dois grupos: as técnicas aplicadas em líquidos e as técnicas aplicadas em sólidos. As principais técnicas aplicadas nos líquidos são método de ascensão capilar, método da placa de Wilhelm, método do peso da gota ou gota cadente e o método do anel. E em sólidos, as principais técnicas utilizadas são o ângulo de molhamento, cromatografia gasosa inversa e calorimetria de dissolução a alta temperatura. O método da ascensão capilar se baseia em medir a altura do menisco em um tubo redondo com raio interno conhecido, e para tubos em que o raio ele é muito menor do que a altura, a forma do menisco é esférica e a tensão superficial pode ser calculada usando a equação abaixo. Então, aqui a gente tem um líquido que a gente quer medir a tensão superficial e a quantidade, o quanto que ele sobe nesse capilar, vai estar relacionado com a energia de superfície. Os problemas dessa técnica estão na dificuldade de fabricação de um tubo capilar uniforme e a determinação precisa do seu diâmetro interno. O método da placa de Wilhelm consiste basicamente em mergulhar em um líquido uma placa de perímetro conhecido suspensa do braço de uma balança. O recipiente é gradativamente abaixado até o desligamento da placa do líquido em que a mesma está imersa. Nesse momento é anotado o valor de peso de destacamento. Para uma placa de comprimento X, largura Y e peso P, considerando o ângulo de contato nulo, a tensão superficial pode ser obtida pela fórmula mostrada nesse slide. Então, os principais problemas dessa técnica é que ela depende do perímetro e não propriamente das dimensões X e Y, podendo induzir a erros em caso de imperfeições da placa. O método do peso da gota consiste em pesar um certo número de gotas que tenha caído livremente da extremidade inferior de um tubo capilar de raio conhecido e mantido na vertical. Então, o grande problema dessa técnica é que ela é muito sensível a vibrações no tubo capilar. O método do anel consiste em medir a força necessária para desprender um anel de uma superfície ou interface, suspendendo o anel do braço de uma balança ou através da torção provocada num fio. É um método similar ao Wilhelm, mas em vez de utilizar uma placa, é utilizado um anel. Agora falando das técnicas de medição de energia de superfície em sólidos. Com certeza a técnica de medição mais utilizada em sólidos é o ângulo de molhamento. Então, a forma mais comum de determinar o ângulo de molhamento consiste em medir diretamente o ângulo através de uma gota de líquido em repouso sobre uma superfície sólida horizontal, uma gota Césio. Os goniômetros comerciais de ângulo de contato empregam uma objetiva de microscópio para visualizar o ângulo diretamente, mas também existem abordagens mais sofisticadas que envolvem uma fotografia ou imagem digital de uma gota, e um exemplo seria o tensiômetro óptico. Aqui a gente tem um exemplo de um goniômetro e aqui de um tensiômetro óptico. Aqui nesse vídeo a gente vê um tensiômetro óptico, Aqui é a câmera que é usada para captar, a gota sobre a superfície. Aqui é a superfície que se quer saber a energia, E é depositada uma gota em cima dessa superfície. E o software do equipamento, ele já vai te dar os ângulos prontos, através dessa captação que a câmera faz. Então, o ângulo de molhamento, existem vários modelos que são utilizados para se obter energia de superfície através desse ângulo. O modelo de Zisman, que é utilizado em superfícies apolares com baixas energias de superfície. Fox, que é utilizado para superfícies moderadamente polares, melhor para energias ligeiramente mais altas. Owens-Wendt-Rebel-Kibble, superfícies moderadamente polares, mais baixas. E o Van Osgood, que é para superfícies polares, inorgânicas, organometálicas e iônicas. Então, agora falando de cromatografia gasosa inversa, ela consiste basicamente em colocar uma amostra em uma coluna transparente e transpassar a mesma com sondas moleculares, ou seja, moléculas de soluto conhecidas são transportadas por um gás de arraste inerte através da amostra. Então, com base no atraso da saída da sonda no final da amostra, é possível determinar os fenômenos de absorção e dissorção. E através das informações geradas pelo gráfico, é possível calcular a energia de superfície do material sólido utilizando o método de Schultz.
que é essa fórmula apresentada no slide. Essa técnica ela é a mais precisa das 3 técnicas de medição de energia de superfície em sólidos abordadas nesse trabalho. Isso se deve ao equipamento ser mais sofisticado e ter a mínima interação com o operador, o que reduz o erro humano, além de possuir uma padronização rigorosa para a rotina analítica. A calorimetria de dissolução a alta temperatura ela se baseia, né? Quando a interface sólida ela é destruída, como por dissolução, a energia de superfície ela aparece como um calor extra da solução. E através da técnica de calorimetria precisa, é possível medir essa pequena diferença entre o calor da solução e o material finamente cristalino. Essa diferença é o excesso de entalpia, né? Ou seja, a energia de superfície é obtida através do excesso da entalpia, utilizando a fórmula apresentada. Então, conclusão, através desse trabalho foi possível depreender que existem várias técnicas que podem ser utilizadas para a medição de energia de superfície, sendo cada uma delas possui características próprias, como o grau de precisão e o tipo de situação que ela pode ser empregada. Então, portanto, cabe ao engenheiro selecionar a técnica de medição mais adequada para o tipo de material a ser estudado, sempre visando um balanço entre uma boa precisão e o custo. Muito obrigada pela atenção!